Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao terceiro módulo Combatendo a Ansiedade, com o tema principal Vivendo a Transformação, Batalha Espiritual. Antes de darmos continuidade ao quarto dia, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei exatamente o horário que vocês estarão conectados conosco através do clique, mas eu creio poderosamente que você está diante da sua cura espiritual, da sua libertação espiritual, que é a ansiedade. Como cristãos, temos o poder de Jesus Cristo vivendo dentro de nós, mas, muitas vezes, entregamos essa força àquele que se opõe a nós. Há uma batalha acontecendo ao nosso redor, mas não estamos desamparados. Podemos optar por usar a autoridade dada por Deus para lutar por nós mesmos e por nossos entes queridos. Este propósito em orações apresentará suas armas espirituais e o preparará para a batalha. A partir de agora, se desconecte de tudo, vamos iniciar a grande batalha espiritual do Senhor. E o tema desta noite, orar. A oração é uma maneira poderosa de se juntar à luta nesta batalha espiritual. Se você não sabe por onde começar, há boas notícias. Deus pretendia que fosse tão fácil quanto conversar com um amigo. Ele não se importa como dizemos nossas orações. Ele apenas quer que falemos com Ele. Na verdade, pela vontade de Deus, oraríamos sem cessar ao longo do dia. Não significa necessariamente fazer longas orações, uma após a outra. Significa simplesmente que, a todo momento, a cada respiração, temos a oportunidade de reconhecer intencionalmente a presença de Deus e convidá-lo a entrar em nossos pensamentos, para que possamos estar mais abertos e sintonizados com o que Ele está dizendo. Por exemplo, podemos pedir rapidamente por segurança enquanto estamos dirigindo ou agradecer a Deus por sua criatividade quando vemos uma linda flor. Podemos convidá-lo para as conversas com um amigo ou pedir que ele nos guie na tomada de uma decisão de negócios. Podemos pedir a Ele que guarde nossos corações e mentes quando olhamos no espelho e não gostamos do que vemos. A realidade é que a voz do inimigo pode se tornar constante em nossas vidas se não preenchermos intencionalmente o espaço com Deus. O inimigo adora nos fazer sentir isolados, mas com a oração nunca estamos sozinhos. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus ficou profundamente triste. A Bíblia diz que ele se jogou de bruços no chão e derramou seu coração ao Pai. Ele suplicou e implorou um resultado diferente, mas acabou se rendendo à vontade de Deus. Este deve ser o exemplo que seguimos. Nossas orações não precisam ser bonitas. Elas nem precisam ser palavras. Deus conhece as lamentações do coração e luta por nós. Então podemos chorar ou ficar com raiva. Deus pode lidar com nossas emoções. Não precisamos evitar os sentimentos quando nos sentimos atacados, mas podemos recorrer a Deus em buscar ajuda. Jesus, eu sei que você está aqui. E como conheço seu coração, posso confiar que as coisas negativas que estou ouvindo não são suas. Eu as deixo impotentes na minha vida e te peço que me lembre da verdade. Eu agradeço, pois o inimigo já está derrotado e não tem poder. Mostre-me onde eu preciso lutar. Mostre-me como lutar. Obrigado, Jesus, por nunca me deixar lutar sozinho nesta batalha.
Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, no livro de Salmos, capítulo 86, versículos 6 e 7, a palavra diz: escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Meu amado e minha amada, tem situações nas nossas vidas que nos fazem sentir como se estivéssemos de frente a um paredão de concreto sem lugar para escapar. Não é verdade? O único jeito é abrir uma porta na pedra. E como fazer isso com todas as nossas limitações humanas? É muito fácil dizer para alguém: confie em Deus, tenha fé, Deus vai te dar a vitória. Você não crê em Deus? Deus é fiel. Diante das nossas dificuldades, nos tornamos fracos, porque não conseguimos enxergar nada além da parede de pedra, porque a nossa coragem só é mostrada até onde os nossos olhos podem enxergar. E como eles enxergam pouco, ficamos meio cegos diante da parede. Ela parece intransponível. Mas este Deus nos deu uma ferramenta que pode derrubar esta parede. É possível abrir uma passagem, mas não pense que é como nas histórias de quadrinhos, que o super-herói estende a mão e lança um feixe de luz e pronto, a muralha foi derrubada. Na vida real acontece de forma diferente. É preciso convencer a Deus da nossa necessidade. E como se fosse um tribunal onde o juiz ouve a tua petição e dá o veredito, culpado ou inocente. A primeira pergunta é: que parede é esta que está impedindo a sua passagem? Ela é real ou é fruto de sua imaginação? Você precisa mesmo de ajuda para romper este obstáculo? Este obstáculo já esgotou todas as suas possibilidades? A sua força não é suficiente? Respondida a essas questões, é hora de pedir socorro. Reconhecer a sua fraqueza nessa situação é o primeiro passo para receber ajuda. Enquanto achar que você ou qualquer outra pessoa pode resolver esta situação, Deus deixa você ficar tentando derrubar a parede com as suas forças. O único jeito de mover o coração de Deus na sua direção é através da oração. É infalível quando todas as possibilidades forem esgotadas. Você ora e pede ajuda de Deus nesta causa, e Ele vai num sopro só e derruba a muralha para você. Fácil, né? Não. Não é assim que as coisas funcionam com Deus. Ele vai te dar uma ferramenta bem pequena e você vai aprender a cavar uma passagem. Todos os dias você ora, chora, clama e Ele vai ajudando você a cavar. Quando se sentir capaz de cavar sozinho e achar que não precisa mais de Deus, Ele coloca uma pedra mais dura para que continue necessitando de ajuda. Tem alguns casos especiais que Deus abre a passagem na hora. Você nem precisa colocar a mão. É porque Deus conhece o limite de cada um. E quando você pensa que está tudo acabado, para Deus é só o começo. Em cada situação Deus tem um propósito, meu irmão, minha irmã. Mas no fim, o objetivo é o mesmo: nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E para entender cada propósito é preciso ter intimidade, e a oração é o meio mais fácil de chegar a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, mais claro do que isso, só mastigando a comida e colocando na boca. Porque assim, a instrução do salmista é muito em linha em que iniciamos este quarto dia. Oração. Olha, eu sei que às vezes não há respostas de imediato. Temos orado e chorado e tentado, e ficado sem dormir e lutado e clamado.
ainda não há resposta. Os dias passam como um desfile agonizante de dor. Ainda não há respostas que podemos identificar. O que fazemos? Voltamos ao Salmo. Deixamos que eles clamem para nós. Somos honestos com Deus do universo e ainda podemos esperar misericórdia dele. Temos certeza que nos nossos problemas ele não apenas nos ouvirá, como também prestará atenção com cuidado sobre o que está acontecendo nas nossas vidas. Mas precisamos orar. No livro de Salmos, capítulo 61, versículo 1 e 2, a palavra diz: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Olha, meu irmão, minha irmã, às vezes na vida haverá problemas em que você não terá a capacidade ou recursos necessários para resolver. Haverá circunstâncias além do seu controle. Provas virão e é aí que você precisa confiar em Deus. Quando surge aquela cobrança inesperada e você se pergunta sobre como irá pagá-la. Quando você tem uma crise em seu casamento e como quer saber como vai superá-la. Quando um ente querido morre inesperadamente e você quer saber como vai sobreviver a isso. Aqui está a resposta. Você vai confiar em Deus. Você deve confiar em Deus. E Deus vai se manifestar em você. Nada é grande demais nem pequeno demais para Deus. Às vezes, tendemos a minimizar as lutas dos outros. Eles nos dirão com o que estão lidando e vamos pensar: vamos lá, você sabe de tudo pelo que passei. Tenho sofrido muito mais que você. Mas saiba que esse tipo de pensamento não está certo. As dificuldades dos outros podem não parecer significativas para você, mas são importantes para eles. E se são importantes para eles, também são importantes para Deus. Cada um de nós deve vir a Deus com as suas lutas e dificuldades. Existe algo que está lhe tirando o sono? Existe algo que está lhe incomodando agora? Uma necessidade que você tenha? Leve-a para Deus. Nada é grande demais e nem pequeno ou insignificante demais para Deus. O salmista escreveu: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na sua rocha mais alta do que eu. Quando nos confrontamos com uma necessidade, não importa o quão grande ou pequena que ela seja, temos que buscar a Deus. Em Mateus 26, versículo 37 a 42, a palavra diz: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora puseste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Meu irmão, minha irmã, que tremendo! Jesus se entristeceu e se angustiou. É interessante Jesus fazer essa oração quando foi Ele mesmo quem disse que para Deus não é impossível. Acho interessante o que Ele diz ao ver os discípulos dormindo.
nem uma hora puseste vigiar comigo. Eu fico pensando, quanto tempo leva para uma pessoa dizer: meu Pai, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. No meu caso, alguns segundos, mas o que isso deixa óbvio é que não foi só isso que Jesus falou. Isso foi a suma que os evangelistas trouxeram do sentimento do que ele transmitiu ao Senhor naquela oração. Então, se ele falou para eles que não aguentaram nem uma hora acordado, significa que ele ficou uma hora ali, angustiado, e por isso ele disse: vigiai e orai, para que não entrem em tentação, ou seja, para que a carne não domine vocês, e para isso é necessário vigiar e orar. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o texto segue dizendo que ele voltou a orar, ainda o repreendeu novamente. Qual é a lição clara que nós temos aqui de Jesus? Em meio ao acontecimento que estava por vir, ele orou. Ele alertou os discípulos para orarem, para não entrarem em tentação. E quando você passa suas madrugadas com insônia, ao invés de você ficar agarrado no celular ou assistindo coisas banais, por que não se dedicar à oração? Este é o caminho. Este é o verdadeiro caminho para que você se liberte das ações malignas, para que você possa buscar a sua restauração, a sua cura. Olha, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que extraordinário a solução de Deus para a sua ansiedade. Olha, meu irmão, minha irmã, a preocupação é como a cadeira de balanço. Mantém você ocupado, porém não o leva a lugar algum. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50% dos pacientes dos hospitais são vítimas da ansiedade. Pode ser considerada um dos grandes males do nosso tempo. A palavra traduzida por ansiedade traz a ideia de atraídos para direções diferentes. Nossas esperanças nos puxam para um lado, nosso medo puxa para outro, e a tensão torna-se insuportável. Não é verdade? O sentido da palavra ansiedade é associado à angústia, que nos pode significar estreiteza, aperto. Alguns sintomas físicos podem aparecer numa pessoa ansiosa, tais como dores de cabeça no pescoço e nas costas, úlcera. Além disso, a preocupação afeta o raciocínio, a digestão e até mesmo a coordenação motora. A psicologia e a psiquiatria chamarão isso de doença, mas na Bíblia nos ensina que a ansiedade acontece quando os nossos pensamentos, nossa mente e os nossos sentimentos, nosso coração, estão errados a respeito das circunstâncias, das pessoas ou das coisas. De certa forma, pode-se afirmar que a ansiedade é uma falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Mas isso não significa que simplesmente dizer: pare de se preocupar, resolva a situação. A solução para a ansiedade é segurança. Mas como ter segurança? Veja bem, Paulo afirma no versículo 7 que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossas emoções e pensamentos em Jesus Cristo. Nossa segurança é Cristo. Mas como você poderá vencer a ansiedade? Como alcançar essa segurança?
Paulo nos ensina que há 3 áreas que precisam ser mudadas com a finalidade de vencermos a ansiedade: mudar o coração, mudar o pensamento e mudar as atitudes. Dentro dessas 3 áreas, eu chamo a atenção para a oração. Mude a sua oração. Olha, meu irmão, minha irmã, Paulo inicia o versículo 6 afirmando que não devemos estar ansiosos com coisa alguma. Na sua versão talvez esteja: não andem inquietos ou preocupados, que são palavras semelhantes aqui. Mas como sair da preocupação? O conselho imediato do apóstolo é orando. Mas é qualquer oração? É qualquer jeito? Sim e não. Não há no texto Paulo afirmando: ore por isso ou por aquilo. Ele simplesmente diz: faça oração, súplicas e ações de graças. E como estes 3 elementos, apresentem seus pedidos a Deus. Em sua oração, adore a Deus, meu irmão, minha irmã. A palavra oração aqui é o termo genérico para oração. Essa palavra tem a conotação de reverência, devoção, adoração. Assim, Paulo nos aconselha a adorar a Deus em oração quando a ansiedade se aproximar. Adorar a Deus é tirar o foco da nossa atenção de nós mesmos e colocar esse foco em Deus. Orar é entrar em comunhão com Deus. Aqui é necessário ter uma boa teologia, um bom conhecimento de quem é Deus. Saber que Ele é o Criador e sustentador do universo. Saber que Ele é onipotente. Ele faz o que está morto ressuscitar. Ele é onisciente. Ele sonda corações, sabe os nossos pensamentos mais profundos. Ele está presente perto de nós por causa da sua onipresença. Então, se Deus é quem Ele diz ser em sua palavra, e ainda por meio de Cristo, se tornou o nosso Pai, não há motivos para que fiquemos ansiosos, preocupados ou inquietos com coisa alguma. Precisamos então, em nossa oração, adorá-lo, reconhecer com nossas palavras a grandeza do Deus que estamos nos aproximando para conversar. Meu irmão, minha irmã, boa parte de nós temos feito orações apressadas. Oramos sem vontade. Precisamos mudar isso. Só em adorarmos a Deus, já gastaríamos bons minutos em oração. Nossa ansiedade está relacionada a pouco tempo na presença de Deus em adoração. Por não orarmos, orando a Deus, nos esquecemos de quem Ele é de verdade. Quando penso da grandeza de Deus, a tendência é descansar em seu poder, na consciência que tudo está debaixo do seu controle. Ele é Deus. Você tem adorado a Deus em suas orações? Tem investido num tempo em que você possa conversar com seu Pai eterno, apenas para dizer o quanto você o ama, pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar? Mas Paulo continua: em sua oração, faça seus pedidos a Deus. Paulo também fala de súplica. Ele afirma que podemos e devemos apresentar a Deus com toda a sinceridade de nosso coração as nossas necessidades e o nosso entendimento dos problemas que passamos por meio da oração. Entendo que Paulo está afirmando que Deus está pronto para ouvir nossas orações e nosso clamor por socorro. No versículo 6, a lógica de Paulo é que você pode apresentar a Deus suas preocupações, sua ansiedade, com sinceridade. Penso que aqui se aplica a expressão abrir o coração ou se derramar diante de Deus. Precisamos conversar com Deus sobre tudo que nos preocupa, coisas grandes e coisas pequenas. Às vezes oramos pelas coisas grandes e nos esquecemos das coisas pequenas, que podem se tornar grandes mais tarde se não forem tratadas pelo poder de Deus em nossas vidas. Só assim é possível vencer a ansiedade. Falamos isso aqui ainda há pouco, coisas grandes, coisas pequenas. Este conselho de trocar nossas preocupações pela confiança na ação de Deus em nosso favor também foi ensinado em outros textos bíblicos. O próprio Jesus afirmou em Mateus 7, versículo 7, que se pedirmos alguma coisa nos será dado.
Tiago 4, versículo 2, também afirmou que nada tendes por não pedis. E ele afirma que, às vezes, pedimos e não recebemos, porque não pedimos do jeito certo, conforme a vontade de Deus. Em João 14, versículo 13, ele afirma: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Ao invés de acumular preocupações, ansiedade, por que você não ora a Deus e confia nele? Seu problema é financeiro? Trabalhe e descanse no Senhor. O Salmo 127 nos afirma que, até enquanto dormem, os amados de Deus são sustentados. O problema é de relacionamento? Ore a Deus. Peça a Ele para mudar você, ao invés de mudar o outro. Provérbios 16, versículo 7 afirma que, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Muitas vezes nós somos o problema. Se o problema é doença, ore a Deus. Dentro de sua vontade, até milagres Ele pode fazer. Abra o seu coração diante de Deus, meu irmão, minha irmã. Gaste tempo em oração. Mas Paulo fala ainda mais. Em sua oração, seja grato em Deus. Paulo também fala de gratidão na oração. Nessas palavras está implícita a oração de olhar para trás e ver o que Deus já fez. Permitir que seu coração e mente se lembre das coisas que ele já realizou poderosamente na Bíblia, na história, na vida de outros e na sua própria vida no passado. E então encher o seu coração de alegria, de esperança, de fé e gratidão. Em Atos, capítulo 16, temos o relato do início do Evangelho em Filipos, quando Paulo começou a pregar aos filipenses. Ele e Silas acabaram presos, depois de açoitados. Mas, mesmo em meio à dor, Paulo e Silas cantavam, agradecidos, em louvor a Deus naquela prisão. Meus irmãos, minhas irmãs, qual é o pai que não gosta de ouvir um muito obrigado de seus filhos? Queridos, gratidão mantém portas abertas. A Bíblia registra que Jesus curou 10 leprosos e que apenas um voltou para agradecer. Lucas 7, versículo 11 a 19. Que triste. Será que ainda hoje apenas 10% de nós somos gratos a Deus pela sua ajuda? Será que a sua gratidão a Deus tem resultado em serviço na sua obra? Olha, meu irmão, minha irmã, às vezes nos esquecemos de que Deus nos abençoa, mas precisamos já agir em resposta à sua bondade. Seja grato, servindo ao Senhor por meio da igreja ou aqui mesmo do projeto A Marca da Promessa. E por último, em sua oração, tenha certeza da bênção. Por favor, olhe agora para o versículo 7. Paulo está afirmando que quando você mudar sua oração para uma oração feita conforme a vontade de Deus, com adoração, petição e gratidão, há uma bênção prometida para você. Qual é a bênção? A paz de Deus. Sim, meus irmãos e irmãs, Deus trata a nossa ansiedade. As preocupações dão lugar à paz que vem de Deus quando oramos do jeito certo. A oração acalma o nosso coração preocupado. Como afirmamos, a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito de tudo. Por isso, Paulo afirma que a paz de Deus vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Essa paz não tem como explicar. Ela ultrapassa nosso entendimento. Ela é um grande milagre de Deus. Ela é proveniente da fé e na confiança do fato de que Deus está no controle. Esta paz vem de Deus, não é humana. Paulo fez o uso de um termo militar quando afirmou que a paz guarda a nossa mente e o nosso coração. Guardar aqui é o mesmo que colocar um sentinela de plantão. Paulo está pensando na segurança que a igreja tem orado ao Senhor, trocando sua ansiedade, suas preocupações pela convicção da segurança que temos em Cristo. A ansiedade é uma inimiga, mas a paz de Deus é um sentinela que nos protege e nos dá segurança. Olha, a solução de Deus para a sua ansiedade exige correções na oração, no pensamento e nas ações. E chegamos ao final deste 4º dia. Que aprendizado,
que lição o Senhor está nos dando? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, a palavra diz também o Espírito: semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha, meu irmão, minha irmã, não é incrível? Até mesmo naqueles momentos em que as minhas palavras são bloqueadas e o meu coração fica pesado, Deus ouve a minha oração. E não é porque sou eloquente, sábio, fiel o suficiente para orar como deveria. Não, é porque Deus graciosamente colocou o seu Espírito no meu e no seu coração para fazer acontecer o que minhas palavras e suas palavras não conseguem captar. Nem minha mente e sua mente consegue verbalizar. Deus ouve o meu gemido, o seu gemido, os meus desejos, os seus desejos, minhas fraquezas e a sua fraqueza, e os gritos do meu e do seu coração. Ele sabe o que eu nem posso pensar, e nem você, mas que sinto e você sente. Através da obra do Espírito Santo, ele responde àquelas orações inarticuladas com sua presença, graça e poder. Olha, não é incrível? Até mesmo naqueles momentos em que minhas palavras são bloqueadas e o meu coração fica pesado, Deus ouve a minha oração. Então, portanto, meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje ela foi semeada. Não há nada mais o que dizer além de que você tenha esse entendimento, que tenha este entendimento de que Deus ouve as nossas orações e que Deus quer que nós tenhamos esta capacidade, esta maturidade de enfrentar a adversidade. Não tem como nós ficarmos ocultos diante dos problemas. Assim como Jesus instruiu naquele momento de atribulação, de angústia, em que os seus discípulos estavam dormindo e ele estava com o rosto debruçado em seus braços no chão. Assim como o salmista nos instruiu nesta noite para orarmos. Assim como Paulo deu uma grande lição para nós. Oração. Mudar a nossa oração, o nosso pensamento e a nossa mente. Não tenho mais nada a dizer. Feche os seus olhos. Meu Deus, meu Senhor, clamo a Ti com toda a força da minha alma. Perdoa os meus pecados de mocidade, meu Deus. Tira todo o sentimento e toda lembrança ruim que me aflige diariamente e me impede de ter um sono tranquilo, Pai. Tem misericórdia de mim, Pai. Transforma a minha vida e muda o meu ser. Ó Deus, toda podridão e maldade, toda maldade, meu Pai, e coloca dentro de mim tudo aquilo que é bom e é de Teu agrado, meu Senhor. Meu Deus, não quero chegar a Ti machucado e sujo, meu Pai. Limpa-me e lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Meu Deus, tira da minha vida toda maldade, toda inveja, toda boca suja, meu Pai. Tira de mim, meu Deus, todo sentimento ruim, todo orgulho e toda rebeldia, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, me cura, me limpa, meu Pai. Faz morada permanente em minha vida, meu Senhor. Onde quer que eu pise, que o Senhor esteja presente ao meu lado, Pai, ao redor de mim e principalmente dentro de mim. Quero ter uma vida plena e completa, Pai, viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim, Pai. Aviva a Tua obra em mim, meu Deus. Coloca o amor e humildade em meu coração. Que a sinceridade habite em meu coração todos os dias de minha vida, meu Jesus. Que a minha vida seja transparente, que eu não me esconda atrás de uma máscara, meu Deus. Habita em mim, meu Deus. Tira diante de mim toda a armadilha que os meus inimigos põem para que eu tropece e coloca louvor em meus lábios para que eu louve e exalte diante dos meus inimigos. Pai,
Creio no seu poder e na sua grandeza. Não existe nada que se compare a ti, meu Deus. Sabendo disto, meu Pai, entrego minha vida a ti, pois eu tenho total certeza de que sem ti eu não sou nada e minha vida sem ti não tem nenhum sentido. Reine em mim, meu Deus, e coloque em meus lábios palavras de louvor para que eu louve todos os dias de minha vida. Ouve o meu clamor, meu Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus. Eu peço a Deus, atende o meu clamor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Receba a cura nesta noite, meu irmão. A palavra foi semeada.